O trabalho que a gente faz é um trabalho que utiliza estalagmites de cavernas como indicador de variação de chuva, quantidade de chuva. O que a gente tem aqui são os primeiros dados contínuos nos últimos 40 mil anos de precipitação da Amazônia brasileira. A gente viu um forte contraste climático, um período glacial com cerca de menos da metade da chuva de hoje. Que período glacial é esse? Entre 40 e 20 mil anos atrás, bem antes dos primeiros indígenas chegarem à Amazônia, se tinha um clima mais seco do que hoje, bem mais seco do que hoje. A gente sabe que a floresta sofreu com o déficit de chuva, porque se você retira metade da chuva média de uma determinada região, espera-se que a floresta tenha tido uma resposta a essa mudança climática. Mas existia vegetação ou era uma savana? É um grande debate que houve entre mesmo os autores do grupo que publicou. É provável que você tenha grandes mudanças na floresta sem ter substituído a floresta por um cerrado, por exemplo. Você pode ter espécies, na época, mais adaptadas a um clima mais seco, espécies típicas de floresta, de floresta tipo amazônica, mas, porém, aquelas espécies que eram menos adaptadas à redução de pluviosidade, ela provavelmente deve ter sofrido um estresse e deve ter havido uma redução. Mas enquanto a gente não tiver um indicador direto de mudança de vegetação, por exemplo, pólens, variação de pólens, a gente não vai ter certeza. Houve sim uma mudança na floresta e é necessário novos trabalhos e essa mudança foi radical. Foi mais de 50% em termos de déficit de precipitação. No leste da Amazônia, esse foi um dos pontos do paper. Por quê? Porque parece que não houve uma redução significativa no lado oeste da Amazônia. E lá foi exatamente o contrário do que a gente viu na Amazônia do Leste. Por quê? Porque no período glacial, foi o período mais úmido que teve, foi o período glacial, no lado peruano. O Holoceno Médio, que eu acabei de me referir aqui do lado brasileiro, foi marcado por aumento de umidade e tal, foi o período mais seco registrado na Amazônia peruana e nos Andes também. Tem sérios problemas de ocupação humana, até mesmo a ocupação dos Incas nos Andes e tal, no Holoceno Médio, 5, 6 mil anos atrás, que é o contrário do que a gente está vendo no leste. Então, um dos grandes pontos que tem nesse artigo é mostrar como o clima variou de forma antagônica entre um lado e outro da Amazônia. E daí, para onde foram aquelas espécies que gostam de clima mais seco, de clima mais úmido? Elas tiveram que se adaptar, talvez algumas delas migraram para um ponto ou outro, talvez algumas delas deixaram de existir, mas, na verdade, isso é mais assunto para os biólogos. Na verdade, o que a gente está passando aqui é um cenário para o território amazônico no passado.